Olá, olá todo mundo. Mais uma vez aqui. Eu sou Lídia Ramalho, pedagoga e psicopedagoga, e venho por meio desse vídeo explicar um pouco sobre as contribuições de Frederick Froebel. Eu vou fazer 4 vídeos, explicando sobre 4 pedagogos. O primeiro é Froebel, e logo em sequência farei os outros, explicando um pouco sobre a sua vida e sobre suas contribuições, Um porquê falar da vida? Porque muito do processo de vida deles influenciaram nas suas metodologias, nas suas didáticas, nas suas contribuições para a educação. Ela vem embasada, pela sua vivência, certo? Então, iniciaremos falando sobre um pouquinho, fazer um resumo da vida dele, em poucas palavras. Logo após eu explico mais detalhado algumas partes, mas eu vou trazer o básico nessa primeira página, que é falando sobre a vida até a morte dele. Então, inicialmente, ele é alemão, com raiz na escola de Pestalozzi, Então, ele foi um ajudante de Pestalozzi. Só que Froebel, à medida que ele foi crescendo, vendo as ideias de Pestalozzi, ele descobre que as suas ideias não eram exatamente as ideias de Pestalozzi. Pestalozzi, ele era mais voltado para a questão de produção. Então, a educação para Pestalozzi era só da educação infantil, era escrever e ler. Então, era ensinado às crianças a escrever e ler. Logo após ele descobrir, que não tinha as mesmas ideias de Pestalozzi, ele começa a evoluir na sua carreira, e passa a investigar mais a educação infantil. A data de nascimento dele, o ano 1782, e ele morre em 1852. Filho de pastor protestante. Então, uma das influências marcantes dele é essa influência do pai protestante, o pai religioso que passa a religião para ele. Ele nasceu na Alemanha, Só que 9 meses depois do seu nascimento, a sua mãe morre. Então, ele fica órfão e é adotado por um tio. Só que ele tem muita influência do pai, mesmo sendo adotado por esse tio, vivendo com esse tio. Em 1811, ele foi para a Guerra Napoleônica. Voltou de lá, fez o quê? Fundou a sua primeira escola. Só que, lembrando, essa escola, ela não era para crianças menos favorecidas, filhos de trabalhadores. Essas escolas, elas eram para pessoas mais favorecidas, que tinham bens, que tinham uma classe, melhor, que vinham de classes melhores, certo? Então, essas crianças, elas tinham o direito, de ir à escola. Nessa época, a criança, filho de trabalhador, criança menos favorecidas, não tinham acesso à escola. Em 1826, publicou seu livro mais importante, A Educação do Homem. Em 1851, foi confundido com o sobrinho. O seu sobrinho era protestante e ele foi confundido com o sobrinho e foi preso. E logo após, no ano seguinte, ele veio a falecer. Ele morreu em 1852. Mas o seu banimento só aconteceu 8 anos depois, no ano de 1860. Então, só foi suspenso o banimento de Froebel 8 anos depois de sua morte. Uma das falas dele, que fica muito marcante, a questão da natureza, em suas metodologias, A criança é uma planta na fase inicial de formação, exigindo cuidados periódicos para que ela cresça de forma saudável. Então, a criança, para Froebel,
é uma plantinha que precisa ser aguada, ser, né, adubada, ela precisa ser cuidada. Então, ele quebra, né, a ideia, a concepção de que a criança ela é um adulto em miniatura. Até então, muito se falava a criança, muito se tem uma concepção da criança, de uma criança, um ser pequeno, mas que tinha por obrigação fazer o que o adulto faz. Então, a menina, ela se vestia como a mãe, ia trabalhar junto com a mãe, aprender as coisas que a mãe fazia. O menino, da mesma forma, acompanhava o pai, fazia os trabalhos igual os homens. Só que de forma, né, menos, por exemplo, porque não tinha força, né? Então a criança ela é considerada um adulto, só não tinha tamanho nem força de um adulto. Então a criança até muito tempo viveu com essa concepção, né? A concepção de criança é um adulto em miniatura que não tinha infância, não tinha a brincadeira, né? Na brincadeira não era o importante. E ele vem trazendo a criança, nas suas falas, nos seus pensamentos, a criança, ela é uma, como é que eu posso dizer? Ela é pura, né? Ele traz a ideia da criança como um ser puro, um ser divino, né? Um ser de Deus. E ela precisa de cuidados do adulto, certo? Para que cresça, né, de forma saudável. Aí uma foto dele, né, alguns brinquedos dele. Ele desenvolveu os jogos pedagógicos, né, o pai dos jogos pedagógicos, principalmente esses manuseáveis, né, essas formas geométricas. Ele falava do círculo como algo, né, muito belo. Ele tinha achava muito lindo, achava perfeito o círculo. E o círculo, ele passa a ser inserido nas salas de aula. Então, ele começa a fazer essas modificações. Em sala de aula, ele tira aquela ideia de cadeiras em filas e começa a fazer círculos. Faz um grande círculo no meio da sala, para que as crianças sentassem, para que a criança sentisse o chão, né? Então ele tem umas metodologias totalmente diferentes da época. E começa a fazer sucesso por isso, né? Porque a criança ela começa a ter mais desenvolvimento, suas crianças desenvolvem mais com essas metodologias. Então por isso ele foi tão, como é que eu posso dizer? Tão reconhecido, né? Não sei se tão famoso, né? Mas ele foi reconhecido. O primeiro a adaptar as cadeiras e mesas. Então, a ideia ele tem a ideia inicial de Montessori, né? Que Montessori, ela vai falar, em outro vídeo eu vou falar de Montessori. Então, Montessori tem a ideia de adaptar, né? De ser tudo adaptado em sua sala. E ele é quem faz a primeira ideia. Então, quer dizer, ela já pega um pouco da ideia dele, Freundel. E ele vai falar também dos desenvolvimentos da criança, que também é a ideia de Piaget, né? Então, são ideias bem parecidas, mas vê como ele inicia com essa revolução na educação, uma revolução na forma de educar a criança, certo? Puxar a câmera. E ele traz as brincadeiras, né? Uma coisa que já hoje é inserida, né, em leis, né? Tá lá nas DCNEs, as brincadeiras, né, interações, são os eixos, brincadeiras e interações. A brincadeira, ela era acompanhada de música e versos e danças. Então, para ele, era muito importante a brincadeira. Ele já incluía as brincadeiras nas suas aulas, né? Na sua sala de atividade, sala de aula. As brincadeiras ao ar livre, né? Como eu falei, ele é voltado muito para a questão da natureza. Então, ele traz atividades ao ar livre, brincadeiras ao ar livre.
ele diz que favorece a criança, né? Se ele tem a criança com uma plantinha, então a plantinha tem que estar ao ar livre, né? Uma ideia, né? Que uma plantinha que deve ser cuidada e ao ar livre, por quê? Porque a natureza vai fazer esse desenvolvimento, vai ajudar no desenvolvimento da criança. A natureza era manifestação de Deus, né? Como ele coloca, tanto ele diz que a criança é pura, ela já nasce boa, né? Nesse outro tópico que eu coloquei, a criança traz a semente divina de tudo que há de melhor no ser humano. Então ele traz essa ideia de que a criança, ela é um ser divino, que ela é um ser iluminado por Deus, né? Que é o melhor do ser humano está na criança, e que a natureza é de Deus, né? É manifestação de Deus. Ele é o pai do brinquedo e do jogo pedagógico. Por que o pai? Porque criou. Ele criou o brinquedo pedagógico, ele criou o jogo pedagógico, quer dizer, criou os brinquedos e o jogo pedagógico. E ele tem até a questão dos dons, né? Que ele fala que são os brinquedos, ele vai chamar os brinquedos de dons. O criador do jardim de infância, né? Ele vai criar, inovar a educação de crianças, né? A educação infantil, como um jardim de infância. Esse nome jardim de infância foi colocado por ele, onde ele diz que a criança, ela é a plantinha, o professor é o jardineiro, que vai cuidar, literalmente, que ele vai cuidar da criança, né? O aluno, um ser ativo, né? Plantinhas de um jardim. A criança, ela é ativa, agora ela tem voz, então a criança ela vai se expressar, ela vai falar, dar suas opiniões, né? Brincar é o principal recurso, que também está lá nas DCNEs, né? Brincar é o principal recurso para ele. As brincadeiras são inseridas nas suas atividades. Aqui eu trouxe 4 falas dele, para que tenham a ideia do seu pensamento, né? A criança estimulada na infância se desenvolve melhor. Então, um dos pensamentos dele, em que por isso a importância da educação infantil, né? E trago aqui até uma crítica, né? Em que às vezes a educação infantil ela é tratada por algumas pessoas como somente o cuidar, né? E a gente traz documentos que tem que ter o educar e o cuidar. Eles andam juntos, eles são indissociáveis, que também está nas DCNEs, né? Essa é uma das coisas que também está nas DCNEs. E que a gente precisa ter essa consciência que a criança, ela precisa ser estimulada. Ela é muito importante a educação infantil. É a base, é onde a criança ela vai iniciar suas formações de suas ideias, né? A formação de ideias, a sua criatividade, tudo deve ser explorado. E quando a educação infantil é tratada só como cuidar, que a criança vai para a escola só para tomar banho, para comer, se alimentar, ela deixa de se desenvolver, né? Se ela está lá só sendo cuidada e não educada, então é barrado uma parte, né? Como é que eu posso dizer? Ela deixa de ter esse direito, né? De ser ouvida, de criar. A melhor fase da criança é a questão da criatividade, a fase de criar, de descobrir, a descoberta das coisas é muito importante. Então a criança ela precisa e deve ser estimulada. Por isso a importância de uma educação infantil bem feita, né? Todas as fases são importantes, né? Muito importantes, não estou tirando a importância de nenhuma, só puxando para o meu lado, que é a educação infantil, né?
mas ela é muito importante porque ela é a base, né? A gente sabe que quando se pula uma fase, a criança ela vai ter mais dificuldade na fase seguinte, né? Ela vai ter mais essa dificuldade para se adaptar à fase seguinte. A criança necessita de cuidados frequentes para se desenvolver, né? Então, é um cuidado que é contínuo. Não é hoje eu vou dizer, entregar um brinquedo à criança, mostrar para ela e deixar ela. Não. Eu tenho que estar sempre ali mostrando, ensinando, de diversas formas, dando a ela para que ela descubra uma forma diferente de brincar, né? Uma das críticas a Froebel é que Froebel tinha os seus jogos, mas que seus jogos tinham regras, né? E que não podia ser descumprida essas regras. Mas ele e outros pensadores, né, têm essas ideias. Mas que a criança, ela pode modificar. Ela tem autonomia para modificar. Hoje nós temos uma escola, né? Esqueci o nome da escola. Que ela é voltada para novos ideais da educação infantil. Ela é uma escola que traz, em vez daqueles monte de brinquedos de plástico, né? Escorregador, essas coisas cheias de cores, elas colocam essas crianças em ambientes diferentes. Colocam madeira, panela, colher, objetos, coisas recicláveis, pneus, né? Para que a criança ela descubra uma forma de brincar. Para que ela descubra aquele objeto, que ela tente criar, que ela crie. Porque às vezes vem um joguinho montadinho, com a regra fixa, e a criança ela fica presa àquele conceito. Ela não tem criatividade. Ela vai só fazer, ela vai só movimentar o jogo do jeito que o jogo veio, pronto, né? Então nós temos que ter esse cuidado, né? Para que não barrar a criatividade da criança, né? Não interromper a criatividade. O brincar é uma das principais armas de aprender, ensinar e apresentar o mundo. Então, novamente ele fala no brincar, né? A criança já tem tudo de bom, mas precisa da educação para transparecer. Isso é onde a educação entra. A criança ela já nasce boa, ela já nasce com tudo de bom, mas ela precisa de quê? Da educação para transparecer, para aflorar as suas ideias. Ele traz a afetividade, né? E no amor à natureza, ele fala muito da afetividade, né? No amor à criança e à natureza. A unidade entre homem, natureza e Deus. Então ele tem essa ideia. Traz os dons, que são os cubos, cilindros, né? Os dons são os brinquedos, os jogos, os brinquedos que ele produziu, que ele confeccionou, ele chama de dons. E a música é introduzida em suas atividades. A música na brincadeira de roda, na brincadeira de esconde-esconde, né? Nas brincadeiras em si é inserido a música. As crianças passam por diferentes estágios, né? Que Piaget dá continuidade ao seu pensamento, né? É uma das ideias de Piaget. O desenvolvimento, né? Os estágios. Não faz separação entre religião e ensino, que eu falei lá no início, né, do vídeo. Educação é composta entre família e escola. Então, ele já dizia que a educação não anda só. Ela precisa da família, né, para que andem. Precisa estar unida. É família e escola, para que a educação aconteça completamente. A família não faz milagre, nem a escola faz milagre. Então, tem que os dois andarem juntos. Criança, fonte de pureza e inocência,
espiritualidade, a representação mais pura de Deus na terra. Nascia com habilidades e ele nascia boa. Aí as imagens de crianças, né? Então ele vai falar que a criança é pura, é boa. O ser humano é essencialmente dinâmico e produtivo e não meramente receptor. O homem é uma força autogeradora e não uma esponja que absorve conhecimento do exterior, né? Ele vai falar da questão que até um dia desse, né? Até uns tempos aí, até uns anos aí atrás, ainda tinha que a criança, ela é uma esponja, que ela absorve conhecimento. E não é assim, né? A criança não é uma esponja que absorve, né? Ela não tem nada de absorver. Nada de absorver. Esqueça essa ideia de absorver. A criança não deve ser iniciada em nenhum novo assunto enquanto não estiver madura para ele. Olha que só como é importante. Olha a frase dele. Defendia o iniciador dos jardins de infância. Ele dizia isso, né? O primeiro kindergarten, né? Que é o nome, jardim de infância, kindergarten do mundo. Foi inaugurado a 28 de junho de 1840 em nome inglês, eu não sei. No leste do alemão. Então, nessa cidade, né, em 1840, foi fundado o primeiro jardim de infância, que foi chamado de kindergarten. Kindergarten. Eu acho que é assim em inglês. Então, foi iniciado. Mas olha que frase crítica. A criança não deve ser iniciada em nenhum novo assunto enquanto não estiver madura para ele. Então, ele diz que a criança ela precisa estar apta, madura em um assunto para evoluir para um assunto seguinte. Também que a criança não pode ser colocada assuntos para ela que não seja na sua maturidade. Então, um assunto de um adolescente não pode ser assunto de uma criança, né? Então, tem que ter o cuidado. Essa imagem, né, traz a pintura de crianças da época, né? Crianças até um certo tempo que se vestiam, né, como adultos, né? E nota-se que são crianças bem de uma classe social, né, melhor, que tinha condições financeiras. E eu fico aqui, né, com esse vídeo. Vou finalizar esse vídeo falando sobre ele, né? Eu acredito que todo mundo possa ter entendido um pouco sobre ele, sobre Froebel, certo? As suas concepções, os seus ideais, né? Suas contribuições para a educação infantil. Próximo vídeo farei de um outro, não sei, acredito que é de Montessori. Vou ver aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.